Ok, vamos tentar desvendar isso aqui. Hoje, a nossa investigação vai lá para o mundo microscópico, né? Mas que tem um impacto, assim, gigantesco. O dos vírus de RNA. É verdade. A gente está se baseando num material de virologia bem completo, sabe? E a nossa missão aqui é focar em 2 grupos que usam estratégias, olha, fascinantes. Primeiro, os vírus de RNA de fita simples com senso positivo, os plus sRNA, e depois aqueles retrovírus, bem peculiares. A gente quer entender como eles funcionam, né? O que faz eles serem únicos e por que alguns deles são tão importantes para a saúde humana. E é um mergulho super importante, viu? Porque entender como esses vírus se replicam lá dentro das nossas células é a chave para entender doenças que marcaram e ainda marcam a nossa história. A gente fala de poliomielite, gripes, a própria Covid-19, a AIDS, enfim. O que é realmente fascinante nisso tudo é a variedade de estratégias, de planos de ataque que esses vírus de RNA desenvolveram. São, exemplos incríveis de otimização evolutiva, né? Lá no nível molecular. Exato. Então vamos começar pelo primeiro grupo, os tais vírus plus RNA. O material genético deles é uma fita única de RNA, certo? E a característica-chave é que essa fita tem a mesma polaridade, o mesmo senso do RNA mensageiro, o mRNA, das nossas células. O que isso significa, assim, na prática? Bom, significa que, teoricamente, né, assim que esse RNA viral entra na célula, ele já está pronto para a leitura. A maquinaria da célula que traduz os nossos próprios mRNAs em proteínas, os ribossomos, pode, em princípio, reconhecer esse RNA do vírus e começar a produzir proteína viral direto. É como se você entregasse uma receita já escrita na língua da cozinha, sabe? Pronta para usar. Nossa, que conveniente para o vírus. E a fonte que a gente analisou cita uns exemplos bem conhecidos nesse grupo, né? Sim, vários. Temos, por exemplo, a família Picornaviridae. O membro mais famoso talvez seja o poliovírus, né? O da poliomielite. A fonte até destaca que ele está muito perto da erradicação, o que seria, olha, a segunda doença viral erradicada no mundo depois da varíola. Um feito monumental da vacinação, da saúde pública. Milha caliciviridae, especificamente o vírus Norwalk. Esse aí é o grande culpado por muitos surtos de gastroenterite aguda, sabe? Aquela que se espalha rápido em navio de cruzeiro, escola, creche. Bem desagradável. Uhum. E não dá para deixar de falar da coronaviridae. A fonte traz o SARS-CoV, que causou aquele primeiro grande alerta global de coronavírus lá nos anos 2000, e o MERS-CoV, com surtos mais localizados no Oriente Médio, possivelmente vindo de camelos. São exemplos bem claros de como vírus dessa família podem surgir e causar síndromes respiratórias graves, algo que, bom, a gente viveu intensamente nos últimos anos. Pois é. A lista continua com a Flaviviridae. O nome Flavi vem de amarelo em latim, né? É uma referência ao vírus da febre amarela, que causa icterícia e é transmitido por mosquito. Nessa família também tem outros vírus importantes transmitidos por mosquitos, tipo o vírus do Nilo Ocidental, e tem um bem diferente, o da hepatite C, que causa infecção crônica no fígado. Isso. E por fim, a fonte cita também a Togaviridae. Aí inclui o vírus da rubéola, hoje controlável por vacina, né? A tríplice viral, e também vírus que causam encefalites em cavalos e humanos. É uma gama enorme de doenças causadas por vírus que compartilham essa característica inicial, um genoma de RNA de fita positiva. Ok, então o RNA deles pode ser lido direto pela célula, mas espera aí. O vírus não precisa só de proteína, ele precisa fazer cópias do próprio RNA para botar nos novos vírus, certo? Como ele faz isso? Porque, pelo que eu sei, a nossa célula não faz cópia de RNA usando o RNA como molde. Exatamente. É aí que entra a estratégia específica do vírus. As nossas células, elas replicam DNA, né, DNA gerando DNA, e transcrevem DNA em RNA, DNA gerando RNA. Elas não têm a maquinária para fazer RNA a partir de RNA, RNA gerando RNA. Então, o vírus precisa
ele mesmo precisa fornecer a enzima que faz isso. Essa enzima é uma RNA polimerase que usa RNA como molde, uma RNA polimerase RNA dependente. Entendi. E de onde vem essa enzima? O vírus já traz ela dentro da partícula viral? Olha, aqui está um ponto crucial para esse grupo de vírus, os sRNA+. Eles geralmente não carregam a enzima pronta. O genoma deles é considerado nu nesse sentido. Por quê? Porque, como a gente falou, o RNA+ já pode ser lido pelos ribossomos da célula. Então, uma das primeiras coisas que a célula é, digamos, enganada para fazer é traduzir um pedaço desse RNA viral para produzir, entre outras proteínas, a tal da RNA polimerase, RNA dependente. Só depois que essa enzima é fabricada pela célula, usando a receita do vírus, é que a replicação do genoma pode começar a valer. Ah, entendi. É uma otimização, né? Não precisa gastar espaço na partícula viral carregando a enzima se a própria célula pode fabricar ela rapidinho a partir da informação que acabou de entrar. Faz sentido, mas como essa enzima funciona para copiar o RNA? O processo tem basicamente duas etapas. Primeiro, a polimerase viral usa o RNA+ original como molde para sintetizar uma fita complementar de RNA menos de senso negativo. Essa fita negativa não serve para fazer proteína, tá? A função dela é puramente ser um molde, um gabarito. Aí, na segunda etapa, a mesma polimerase ou outra cópia dela usa essa fita de RNA- como molde para produzir múltiplas cópias do RNA+ original. Essas novas fitas de RNA+ podem então ser usadas para fazer mais proteínas ou ser empacotadas nas novas partículas virais. Um processo em duas etapas para copiar o RNA? E a fonte mencionou que, mesmo dentro desse grupo plus RNA, tem diferenças na estrutura desses genomas? Isso tem alguma importância, assim, funcional? Sim, tem. E aqui é onde fica realmente interessante ver a diversidade. As diferenças estão mais no tamanho e nas extremidades do RNA. Por exemplo, os coronaviridae. Eles têm genomas gigantescos para vírus de RNA, chegando a 28, 33 mil bases, quilobases, KB. E eles imitam bem um mRNA da célula. Tem uma estrutura chamada cap na ponta 5 e uma cauda de poliadeninas, o poli-A, na ponta 3. O cap e a cauda poli-A. Qual é a função deles normalmente nos nossos mRNAs mesmo? Só para relembrar. Basicamente, o cap5 funciona como um sinal de, olha, começa a ler aqui, para os ribossomos, e também ajuda a proteger o RNA de ser degradado. A cauda poli-A3 também ajuda na estabilidade do RNA e está envolvida no fim da tradução na exportação do núcleo, embora esses vírus de RNA repliquem no citoplasma, né? Então, os coronavírus usam esses sinais que a célula já reconhece. Ah, tá, mas nem todos fazem isso, né? Você falou que tinha diferenças. Correto. Os Flaviviridae, por exemplo, da febre amarela, hepatite C. Eles são menores, uns 10, 12 kb. Tem o cap 5', mas não tem a cauda poli-A na ponta 3. Devem ter outros jeitos de garantir a estabilidade e a tradução do RNA deles. Já os Picornaviridae, do poliovírus, são ainda menores, 7 a 8,5 kb, e fazem o oposto. Tem a cauda poli-A 3', mas não tem o cap 5'. No lugar do cap, eles usam uma proteína viral pequenininha, ligada na ponta 5', que provavelmente interage com os ribossomos de um jeito diferente. E os Togaviridae, da rubéola? Esses aí, com 10, 13 kilobytes, voltam para um formato mais parecido com um mRNA da célula, com cap 5' e cauda poli-A 3'. Essa variedade toda mostra que não tem uma única solução perfeita, né? São adaptações diferentes para interagir com a maquinária da célula hospedeira e garantir que o genoma viral seja replicado e traduzido. A ausência ou presença dessas estruturas pode influenciar a eficiência da tradução, a estabilidade do RNA do vírus e até como ele interage com as defesas da célula. Uau, são muitas estratégias e detalhes moleculares só nesse primeiro grupo. Dá para ver como entender essas nuances é complexo, mas fundamental, né? Especialmente para quem está na área da saúde ou pesquisa. Com certeza. Acompanhar essa corrida armamentista molecular entre vírus e hospedeiros exige muita atenção aos detalhes.
A cada passo da replicação viral pode ter ali um ponto vulnerável para a gente pensar numa intervenção terapêutica, por exemplo. Exato. E para quem precisa dominar esses detalhes, seja na faculdade, estudando para residência ou se atualizando na profissão, ter um material certo, organizado, confiável faz toda a diferença. Falando nisso, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcube.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ok, então com as ferramentas certas em mãos, vamos voltar para a nossa exploração viral. A gente saiu dos plus RNA, que funcionam direto como mRNA, né? E a fonte nos apresenta um outro grupo, também com genoma plus RNA, mas que pega um caminho radicalmente diferente. Sim, estamos falando agora dos retrovírus, da família Retroviridae. O genoma deles também é um RNA de fita simples positiva. Mas a estratégia de replicação deles quebra um dogma central da biologia molecular, porque envolve converter essa informação de RNA de volta para DNA. É um fluxo reverso de informação genética. Retrovírus, o nome já dá essa dica, né? De ir para trás. E os exemplos que a fonte traz são de um impacto imenso. O HIV, vírus da imunodeficiência humana, que causa a AIDS, na época da fonte já infectava dezenas de milhões no mundo. E o HTLV, o vírus linfotrópico da célula T humana. Menos conhecido do público, talvez, mas que também causa milhões de infecções e pode levar a leucemias ou doenças neurológicas. O ciclo de vida deles é único e começa de um jeito inesperado. Quando o RNA+ do retrovírus entra na célula, ele não vai para os ribossomos para ser traduzido, como nos vírus que a gente discutiu antes. Ele é, de certa forma, escondido da maquinaria de tradução. Mas se ele não é traduzido, como é que o vírus começa a produzir alguma coisa? Aí entra a estrela do show. Uma enzima que o retrovírus traz consigo, dentro da partícula viral. Ela se chama transcriptase reversa. Essa enzima faz o impensável. Ela lê o molde de RNA+ do vírus e sintetiza uma fita complementar de DNA-. É a transcrição reversa. RNA gerando DNA. A descoberta dessa enzima, primeiro nos retrovírus, foi tão revolucionária que rendeu o prêmio Nobel e mudou nossa compreensão de como a informação genética pode fluir. Incrível! Então, o primeiro passo é transformar o genoma de RNA numa molécula híbrida de RNA, DNA e depois em DNA. Por que essa complicação toda? Voltar para DNA parece um passo extra, né? Gasta energia. Qual seria a vantagem disso para a evolução do vírus? Excelente pergunta. Uma das grandes vantagens é que a forma de DNA é quimicamente mais estável que o RNA. E, mais importante ainda, uma vez que a transcriptase reversa converte a fita simples de DNA- numa fita dupla de DNA, dsDNA, usando também a atividade de nuclease e DNA polimerase que ela mesma tem, essa molécula de dsDNA viral pode fazer algo que o RNA viral não pode: integrar-se ao próprio genoma da célula hospedeira. Integrar-se ao nosso DNA. Tipo um passageiro clandestino genético. Exatamente. Usando outra enzima viral, a integrase, o DNA viral é inserido nos cromossomos da célula. Uma vez integrado, ele vira um provírus. E aí ele é replicado junto com o DNA da célula toda vez que ela se divide. E o ponto crucial, ele pode ser transcrito pela maquinaria normal da célula, a RNA polimerase celular, para produzir mRNAs virais. Ah, então a célula hospedeira, com o maquinário dela mesma, passa a produzir os RNAs virais a partir desse molde de DNA que se integrou. Isso mesmo. E esses RNAs virais, que a célula produz, têm um destino duplo. Uma parte vai ser traduzida nos ribossomos para fazer as proteínas virais, os componentes do vírus, a transcriptase reversa, a integrase e tudo isso, e outra parte vai ser selecionada para ser o genoma plus sRNA das novas partículas virais que estão sendo montadas e liberadas da célula. Que ciclo elaborado! O RNA plus entra, é convertido em DNA dupla fita pela transcriptase reversa,
Esse DNA pode se integrar no genoma da célula e, a partir daí, a própria célula produz mais RNAs+. E esses RNAs servem tanto como mensageiros para proteínas, quanto como genomas para os novos vírus. A fonte descreve como é esse genoma RNA original dos retrovírus? Sim, descreve. Ele tem uns 7 a 10 kb e estruturalmente até parece um mRNA típico, viu? Tem o cap 5' e a cauda poly-A 3'. Mas, como a gente viu, a aparência engana. O destino imediato dele quando entra na célula não é a tradução, é servir de molde para a transcriptase reversa. Então, recapitulando aqui, a gente viu 2 caminhos bem distintos para vírus que começam com um genoma de RNA de fita positiva. Exato. De um lado, os plus RNA diretos, vamos dizer assim, o RNA deles já funciona como mensageiro. Eles precisam que a célula produza a RNA polimerase RNA dependente deles para copiar o genoma RNA menos RNA. Do outro lado, os retrovírus. O plus RNA deles precisa primeiro ser convertido em DNA pela transcriptase reversa que eles trazem junto, RNA menos DNA. Esse DNA, muitas vezes integrado no genoma do hospedeiro, é então usado pela célula para gerar novos RNAs virais, DNA menos RNA. E nos 2 casos, enzimas virais que não existem nas nossas células são absolutamente centrais, né? A RNA polimerase RNA dependente no primeiro grupo e a transcriptase reversa e também a integrase nos retrovírus. Precisamente. E é por isso que entender esses mecanismos em detalhe é tão crucial. Essas enzimas específicas dos vírus são alvos primários para o desenvolvimento de medicamentos antivirais. Muitas das terapias que a gente tem hoje, por exemplo, para HIV e hepatite C, funcionam justamente inibindo essas enzimas virais essenciais. Embora a fonte não detalhe os tratamentos, a lógica é clara: atacar o que é único do vírus para tentar poupar a célula hospedeira. Faz todo sentido. É como atacar o calcanhar de Aquiles molecular do vírus, né? Sem dúvida. E o que emerge dessa análise toda é um quadro de enorme diversidade e, podemos dizer até, criatividade evolutiva. Os vírus são mestres em cooptar, em subverter a maquinaria da célula para os próprios fins, desenvolvendo estratégias, notavelmente complexas e eficientes. Foi realmente uma exploração profunda desses mecanismos. Acho que conseguimos extrair bastante coisa do material que a gente tinha como base. É sempre instrutivo revisitar esses processos fundamentais da virologia, sem dúvida. Para a gente encerrar, eu queria deixar uma provocação para quem nos ouve refletir um pouco. Algo que conecta direto com a nossa discussão sobre retrovírus, mas que a fonte não chegou a aprofundar. Considerando que os retrovírus integram o DNA deles no genoma da célula hospedeira, né, tornando-se parte do manual de instruções da célula, quais podem ser as consequências dessa integração a longo prazo, para a célula e para o organismo, mesmo que a produção ativa de vírus seja controlada? O que essa cicatriz ou essa memória genética viral pode significar para o futuro daquela célula ou da linhagem celular? Fica aí para pensar. Uma excelente questão para se pensar. As implicações podem ir desde a reativação do vírus sob certas condições, até alterações na expressão de genes da própria célula que estão ali perto do local de integração, com potenciais consequências para a saúde da célula, né? É um campo de estudo ativo e fascinante.